as grandes corporações mineradoras. Um decreto, que é o 9.406, que no seu artigo 72, entre outros pontos muito problemáticos, libera a exploração mineral em áreas de reserva nacional. Então, há uma espécie de ofensiva geral, produtivista, sem a preocupação com cuidado ambiental e sem a preocupação com o desenvolvimento sustentável, que tem a ver com o progresso da ciência, sim. O deputado Evandro fez aqui uma explanação muito interessante sobre a nanotecnologia, mas é bom lembrar que fertilizantes, ou inseticidas, ou biocidas, ou venenos, ou pesticidas com a nanotecnologia não são comercializados no Brasil até agora. Então, a gente quer sim que a ciência contribua para, como dizia o Galileu Galilei de Bertolt Brecht, aliviar a canseira da existência humana e melhorar o bem-estar das populações. Então, vamos tirar de lado essa suposta postura anticientífica de quem se opõe a esse projeto perverso que tem como ênfase o ganho, o lucro e não o bem-estar da população e não aliviar a canseira da existência humana e nem mesmo produzir alimentos para toda a população, porque aí o problema também é não de quantidade, de produtividade, mas de distribuição no mundo. É sabido que a humanidade produz diariamente o suficiente para se alimentar toda ela quase 2 vezes. E isso não resolve o problema da fome de pelo menos 30% dos nossos irmãos humanos. É uma questão de distribuição, é uma questão de exploração histórica, é uma questão de um planeta onde há muita coisa fora dessa mal chamada nova ordem. Nós temos uma realidade da percepção da sociedade e o legislador tem que estar sempre atento a ela. 329 entidades da sociedade civil manifestaram visão muito crítica desse projeto de lei. Mas órgãos oficiais importantíssimos, como o IBAMA, Fiocruz, Anvisa, INCA, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, querem que esse projeto não seja aprovado. Fizeram notas técnicas, manifestaram sua posição. Não é possível que todos eles estejam equivocados, enganados ou movidos por interesses alienígenas estranhos. Não tem cabimento. É um dado da realidade. Os transgênicos, que se propagava como grande elemento que ia reduzir a necessidade dos pesticidas, para usar o novo termo, eles não resolveram isso. E o Brasil, inclusive, na medida em que expandiu sua fronteira agrícola e aumentou a potência do seu agronegócio, é óbvio, basta ver a comercialização disso. Aumentou esse mercado dos agrotóxicos e sem critério, exceto o do produtivismo e o do lucro empresarial do negócio. Vejam, não é à toa que a União Europeia proíbe cerca de 20 dos 50 biocidas mais usados no Brasil. Há muito mais cuidado ambiental lá e avançar é ter esse cuidado aqui. Esse projeto, ao invés de ampliar esse cuidado, ele o fragiliza. Isso é muito evidente. E quem diz isso não são essas mais de 300 entidades, nem esses diversos órgãos públicos respeitáveis, independente do loteamento partidário rebaixado que o atual governo e talvez todos os governos tenham feito em maior ou menor grau deles. Veja, e aí é importante para os defensores do projeto, há entidades de produtores rurais que questionam o projeto. Ou a gente não vai considerar que a Associação dos Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil
tenha relevância. E o que diz lá o seu Cássio Franco Moreira, por favor, não troquem os sobrenomes. A aprovação do projeto de lei vai trazer grande insegurança para o produtor de café, porque países concorrentes estão eliminando cada vez mais o uso de agrotóxicos. O Brasil indo na contramão do mercado. Mas a Associação Internacional das Mulheres do Café, o projeto impacta negativamente a saúde humana e a preservação do meio ambiente, diz Cíntia Matos. O presidente da Associação dos Produtores Fair Trade do Brasil, Renato Teodoro, somos contra o PL. As indústrias de agrotóxicos costumam trazer para cá produtos proibidos em seus países de origem para continuar ganhando dinheiro com isso. Portanto, há um conjunto de manifestações que chegam, inclusive, ao setor tão exaltado do agronegócio, do agrobusiness, que questionam o projeto. O princípio da cautela, da precaução e da boa legislação faria com que a gente não tivesse essa sofreguidão de examinar e aprovar hoje um último substitutivo que foi apresentado ontem. E aí passo a ele. Veja o que se diz aqui. Bom, acabou aquela história quase que ridícula de defensivos fitossanitários. Era o abuso do eufemismo. Agora são pesticidas. Tudo bem. Isso aí pode representar um recuo no texto, mas é perfumaria. Isso aí é cosmético. Veja só, o registro de produtos novos, passar de 12 para 24 meses, não resolve o problema do conteúdo e do significado e das matrizes desses produtos. Mas, algo muito grave, aí sim, no novo substitutivo de ontem, a reanálise de produtos que organizações, inclusive internacionais, considerem nocivos à saúde, à alimentação e ao meio ambiente, ela foi simplesmente minimizada, porque o que se acrescentou agora de novidade? Essa reanálise, que é muito importante, tem um acréscimo, considerando os aspectos econômicos, fitossanitários e a possibilidade de uso de produtos substitutos. Veja só, de novo a primazia do econômico, que no Brasil, em qualquer país capitalista do mundo, significa lucro, ganho. O capital, ele existe para se reproduzir, é a lógica do sistema. O aspecto econômico continua prevalecendo. Mas o Ministério da Agricultura continua, como diz inclusive a nota técnica do IBAMA, saída depois do substitutivo na sua última versão, continua minimizando o papel do próprio IBAMA e da Anvisa e dando um poder quase que absoluto ao Ministério da Agricultura. Não por acaso, lá na origem, o projeto é do senador Blairo Maggi, o rei da soja, com altos interesses econômicos nesse tipo de projeto, né? E ele mesmo preocupado que deve estar com acusações que pesam sobre sua excelência em outros aspectos da vida política e também econômica do Brasil. Muito bem, algo muito grave que a gente detecta, que beira o obscurantismo. As monografias que no projeto inicial tinham a competência para, sendo elaboradas, sendo estimuladas para melhorar a qualificação científica dos pesticidas no Brasil, elas simplesmente foram suprimidas. Elas são um resumo conclusivo de estudos realizados sobre os ingredientes que passam a ser referência para a definição de registros e classificação toxicológica. Isso simplesmente foi retirado do projeto, foi suprimido. Quer dizer, não dá para entender, inclusive, esse retrocesso. E, por fim, vamos falar com franqueza. Na medida em que a maioria da população
em primeiro lugar, desconhece o que estamos discutindo aqui, infelizmente. A informação de relevância no Brasil não é democratizada. A maioria do povo brasileiro sabe do novo penteado do Neymar e talvez até do seu futebol ainda, infelizmente, improdutivo, mas não precisa dopá-lo, porque aqui parece que quer se dopar a agricultura brasileira para ver se ela tem melhor desempenho ainda. Mas, sobre esse projeto em si, o que afeta a vida, o cotidiano, o alimento que ingerimos e que exportamos para seres humanos também, isso ainda não é do conhecimento generalizado, mas está crescendo. Eu já ouvi gente no Rio de Janeiro, na rua, passantes, do José, o João, a Maria, a Antônia, perguntando: que história é essa aí desse PL? Então, mas ainda assim, é evidente que isso é da vida, é da natureza das sociedades, os interesses econômicos que deviam ser controlados pelo interesse público, pelo interesse político, no melhor sentido da palavra, pelo interesse do cuidado ambiental, pelo interesse da saúde humana, estão prevalecendo. Não há dúvidas de que empresas como Mitsui, Syngenta, BASF, Nufarm, Nortox, Câmara, têm interesse nisso. Aliás, até a época da permissão do financiamento empresarial de campanhas, isto é, até a época da eleição de todos nós aqui que estamos votando essa matéria, esses financiamentos empresariais eram permitidos, e não só permitidos, como avassaladores. Isso condiciona a postura e a visão do parlamentar. Quem contrata a orquestra escolhe a música, quem faz um acordo com o DJ pode dar pitaco no que vai tocar na sua festa. Quem financia campanhas é óbvio que se vê no direito de querer influenciar os mandatos. Não existe almoço grátis com comida orgânica ou não. O moderno, o que é progresso, o que aponta para o futuro e para as novas gerações é a agricultura orgânica, é a biotecnologia do cuidado ambiental, é a nanotecnologia, são formas alternativas de produção. Aliás, o MST é o maior produtor de arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Isso deriva de vontade política, isso deriva também de apoio governamental tão necessário. Por que os governos, em geral, só apoiam os grandes? Porque eles precisam desses recursos para sustentá-lo. Os governos são muito condicionados aos grandes grupos, às grandes corporações econômicas que, infelizmente, no Brasil, daí a nossa crise de credibilidade de representação, acabaram por colonizar a política. Portanto, a postura, não minha, mas de milhões, expressos em um sem número de entidades, de órgãos estatais, de cidadania, de pessoas comuns e do nosso PSOL, é radicalmente contra esse projeto, esse doping na agricultura brasileira, essa demasia, esse atentado. Acabou o tempo. Com a palavra, o deputado Kovács Filho. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, colegas deputados, tive o privilégio de ser o último a falar. Em muitas das manifestações que ouvi aqui dos colegas, eu posso dizer para os agricultores que estão nos assistindo para ir a uma delegacia de polícia e se entregar. Porque eu acho que nós somos assassinos. Eu acho que os agricultores do Brasil são os maiores criminosos já vistos na nossa história. Eu me admiro, deputados que hoje estão aqui falando essas barbaridades contra um setor que gira a economia brasileira, são os mesmos que elogiaram a palavra de um ex-presidente quando nos chamaram de caloteiros, ou quando não dão valor a essa produção, a esse setor. Aqueles que ficaram 13 anos no governo, que enquanto
estavam no governo, eu tenho aqui os dados do Ministério da Agricultura, que no período de 2005 a 2015, só 8,36% dos registros foram de produtos biológicos, os que defendem os produtos orgânicos. Então, de 2005 a 2015, quando eles estavam com a caneta na mão, na hora de incentivar os produtos biológicos, que fizeram? Deixar escanteado. Mas, para contrapor, no período de 2016 a 2017, o ministro Blairo Maggi fez 23,72% dos registros foram de produtos biológicos. Ué, o que houve? Aqui falam que é um defensor do agronegócio no comando do Ministério da Agricultura, mas foi o que mais incentivou o registro de produtos biológicos. Mas a gente é os culpados por tudo isso que acontece nessas barbaridades que, infelizmente, temos a capacidade nesse dia de ouvir. Eu acho que aqui, e vou ser bem sucinto, porque a gente pegou e já teve 10 inscrições, incluindo a minha, nós temos que pegar e botar a consciência, a mão na consciência, e dizer para todos que aqui ninguém está de brincadeira. Aqui tem todo mundo um senso de responsabilidade. Ninguém está aqui liberando agrotóxico no Brasil. Ninguém está aqui liberando, como dizem, veneno para o prato dos brasileiros. Olha, gente, ninguém está aqui representando uma minoria. Todos foram eleitos pelo voto popular. E ninguém está aqui representando uma classe. Assim como podem sugerir que estamos financiados por essa classe por estar aqui. Olha, isso me deixa com mais vergonha de dizer que talvez uns têm que pegar e usar como loção pós-barba um daqueles produtos para exterminar o cupim, porque tem a cara de pau de vir aqui mentir para a população que estão nos assistindo. Ou aqueles que ficam através das mídias sociais, que dizem que nós temos mídias sociais pagas para fazer a divulgação desse projeto, no qual, vou dar um exemplo, Greenpeace, que está lá colocando a cara de todos nós, os defensores da bancada agropecuária, dizendo que nós temos fazendo essa barbaridade com a população, sendo que a sede do Greenpeace é na Holanda, aonde a área total da Holanda são de 3.375 hectares. A área de milhões de hectares, obrigado. A área de produção agrícola é 2.336 hectares, sendo 66% da área do país, sendo que 11% desta área é ocupada por florestas. Por que não vão exigir mais espaço para as suas florestas, aonde tem a sua sede? Por que vem aqui, e aonde o país da Holanda, sabe qual é o consumo de defensivos agrícolas lá? 10 quilos por hectare. Opa, o culpado é o brasileiro, gente. O culpado é o brasileiro. Então, eu já vou concluir a minha manifestação dizendo que nós agricultores, que os agricultores que estão aqui presentes, mas os agricultores que estão nos assistindo, mandando mensagens de incentivos, mandando e valorizando nossa presença aqui nessa comissão, dando valor para os representantes populares que defendem o setor, que não tem vergonha de defender o setor, estão aqui aplaudindo porque estamos fazendo o certo, não fazendo discursos baratos. Porque se nós, ou o agricultor que está fazendo bem, se entregar, como eu falei no início do meu discurso, nós não vamos fazer que nem um corrupto, culpado que hoje está preso, merece e ganha palavras de louvor pedindo para sair da cadeia. Olha, gente, que estilo de político que nós temos que acreditar. Que estilo de político que a população precisa olhar para essa TV Câmara. Que estilo de político tem que ser avaliado. Com os bons discursos ou aqueles discursos populistas. É essa avaliação que nós temos que fazer. Porque mentira a gente já está cansado de ouvir. Obrigado. Encontra-se sobre a mesa o requerimento de encerramento de discussão apresentado pelo deputado César Alum e Nilson Leitão, que passo a ler. Presidente. Senhor presidente, requer Vossa Excelência, nós temos o artigo 57, inciso 7 do Regimento Interno, encerramento da discussão do
PL 6299/2002, item número 1 da pauta. Sala das sessões, Nilson Leitão, César Alum. Presidente, tinha um acordo na primeira sessão de leitura do relatório, a própria presidente Tereza Cristina anunciou que todos os inscritos iam ter oportunidade de debater o projeto. Tem que seguir o regimento, senhor presidente. Então, só estou falando assim, não vai manter o acordo de fazer com que todos os inscritos... Estou falando na primeira sessão, deputado, ninguém passou Nishimori. esse acolho para nós. Nós aqui estamos colocando encaminhamento todos aqui, para votação. Todos estavam presentes. Só saber se nós não vamos... Se não vai ser mantido o acordo, só vai seguir o regimento... A informação que nós temos que no dia que foi falado sobre o acordo, o Partido dos Trabalhadores se colocou em obstrução. Então, não estava condicionado à obstrução. A outra coisa, só para falar assim, hoje, inclusive, no início da reunião de hoje, no início dessa reunião, também foi garantido que quem apresentou o voto separado também teria oportunidade de usar no seu tempo de inscrição, fazer a leitura. E aí estou vendo que depende... Deputado, não vai... Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, se quiser fazer o uso da palavra, para falar contra. Senhor presidente. O requerimento. Não, é fazer... Aí é o encaminhamento do requerimento. Do requerimento. Não, está inscrito. eu estou falando no debate. Vossa Excelência está inscrito para falar sobre diferente. O requerimento contra e um a favor e um contra. No debate. Estou falando assim. Então diga... Precisa dizer, então não vai ser cumprido um acordo que não vai. Não, senhor presidente. E outra, não vai abrir a possibilidade... A proposta de acordo é se não houvesse obstrução. Não vai abrir aí todos falariam. Como houve obstrução... Nós estamos, então... Esclarecimento, presidente. Eu não posso ter a possibilidade nem de ler, falar do meu relatório, ao contrário. Vossa Excelência tem 5 minutos para falar sobre o requerimento. Eu não vou passar a palavra para outro deputado. Só um esclarecimento, presidente. Não, eu estou perguntando uma coisa, se vocês vão então romper o acordo, é isso. Fica claro que está rompido o acordo. Não houve acordo. Foi dito, é só pegar a gravação. Tá? Então fica claro. Não houve acordo, meu Deus. Quer pegar a gravação, pode pegar, leva para casa. Fica lendo ela o tempo todo. Para encaminhar favorável ao requerimento, passo a palavra ao deputado Alceu Moreira. Presidente, só um esclarecimento. Caminhar favorável ao requerimento. Presidente, só um esclarecimento, presidente. Encerramento da discussão. Estou inscrito para encaminhar. Presidente, só um esclarecimento antes do encaminhamento. Encaminho favoravelmente ao encerramento da discussão. Obrigado, deputado. Deputado Nilton Tato, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para encaminhamento Deixa ele encaminhar, depois do requerimento contrário. O que está sendo demonstrado aqui é de uma tratorada. É se negar a discutir um projeto tão importante para toda a sociedade brasileira. Esse projeto não é só importante para meia dúzia de empresas que dominam o agronegócio. Esse projeto, ele é importante fazer o debate aqui, porque é um projeto estratégico para o país. Este relatório, ele não dialoga com essa importância e com a importância que a agricultura tem para o Brasil. Foi dito aqui que o Brasil se tornou o grande produtor da área da agricultura. O Brasil também já foi o grande produtor de pau-brasil. Este relatório, ele é o atraso, ele é o retrocesso. E vocês se negam a discutir. Ele é o retrocesso por quê? Porque na década de 1970, próprio Estados Unidos, que vocês usam como referência, tirou a definição de onde deveria liberar agrotóxicos do Ministério da Agricultura deles e mandou justamente para o Ministério do Meio Ambiente. Isso lá em 1972. Percebe para onde vocês estão indo? Porque lá o Ministério da Agricultura sofre a influência do setor e das empresas do agronegócio. Aqui, vocês querem consolidar isso, de que o Ministério da Agricultura veio a dizer se pode ou não liberar mais agrotóxico, mais veneno. Quando se discute aqui de que nós precisamos renovar
olhar as inovações que tem nessa área. Inovação é quando se pensa em proteger a vida, em proteger o meio ambiente. Usar a tecnologia para a proteção da vida. Não para botar mais veneno no meio ambiente. Não para botar mais veneno na mesa, no prato de cada brasileira e de cada brasileiro. Vocês estão querendo votar um projeto aqui no atropelo, sem debater, sem discutir, que vai contra a agricultura. Vocês vão fazer com que o Brasil perca mercado. Qual país importador de produtos da agricultura brasileira vai querer importar mais veneno daqui a pouco? Vocês não estão acompanhando o que acontece no mundo todo? Vocês não estão ouvindo o que os pesquisadores do mundo todo dizem, que está lá no relatório da ONU, e a ONU chama atenção, inclusive mandou um documento, uma carta ao governo brasileiro, ao presidente desta casa, presidente Rodrigo Maia, alertando que este relatório, se aprovado, vai contra aquilo que o mundo todo espera da agricultura, que é uma agricultura que utilize menos veneno, menos agrotóxico. Aqui nesse relatório não diz nada em avançar na produção de bioinseticida. Pelo contrário, criminaliza a atividade da agricultura que vem fazendo há milhares de anos. Vocês aqui proíbem os estados e os municípios de legislarem para aperfeiçoar melhor o cumprimento da Constituição em relação à proteção do meio ambiente e à proteção da saúde. Se alguma cidade, se algum município quiser fazer uma lei que não passe pulverização aérea, que não passe agrotóxico em determinado espaço do município, vocês estão proibindo. É inconstitucional isso. Vocês estão proibindo aqui nesse relatório que as associações, que os partidos políticos possam entrar com recurso proibindo determinado agrotóxico. Isso é ganho da democracia, é ganho da sociedade brasileira. Vocês proíbem que os partidos políticos possam caçar algum registro de agrotóxico. Por isso, não podemos encerrar essa discussão. Presidenta, chegou na mesa de volta. Há um compromisso seu, na primeira reunião, da gente debater com profundidade e permitir com que todos os inscritos possam debater e a gente poder avançar mais nesse relatório, não na forma como ele está proposto aqui. Deputado, agora nós vamos para a orientação de bancada e como voto PT, deputado Paulo Teixeira. Tá dado tempo de líder. E mais 1 minuto. Pois é, agora eu vou orientar pela minoria lá na frente, então. Pelo PT, alguém está orientando pelo PT, não? Um minuto, deputado João Daniel. Sim, senhora. Sim, presidenta. O nosso partido compreende que esse tema é um tema que precisa ser debatido com a sociedade, deve ser ouvido e não pode estar sobre os interesses da minoria rica, em especial das grandes empresas, que é as que movem os interesses deste projeto dos agrotóxicos, dos venenos. Nosso partido nosso partido vota não. Nós queremos discutir, nós queremos debater e nós queremos que a sociedade seja ouvida, as instituições, todos aqueles que querem debater esse projeto. Não pode ser de interesse apenas da minoria do parlamento que representa os interesses. Obrigada. Como orienta o MDB? 1 minuto. Senhora presidente, nós orientamos pela votação da matéria e queremos dizer que lamentamos que pessoas, brasileiros,
como ouvimos aqui um deputado falando, denegrindo a imagem e os produtos brasileiros. Isso é crime de lesa pátria. Falar mal de coisa que não existe, que a nossa carne não é boa, que nós estamos exportando agrotóxico, envenenando as pessoas, isso é crime de lesa pátria. Essa casa tem que tomar providência, que estão denegrindo a imagem do Brasil. O Brasil que exporta produto e alimentos para o mundo inteiro não merece isso. Então é muita irresponsabilidade falar aqui que nós estamos exportando produtos que envenenam as pessoas lá fora, o que envenena o Brasil. Não é verdade, a Anvisa aqui cuida disso aqui e nós também cuidamos do produto que vai lá fora, que são verificados, fiscalizados rigorosamente todos os produtos que vão lá para fora. Sim, para toda a base. E é porque nós não temos. Como vota o PP? Sim para a base, né? Então, PSB. Deputado Molon, PSB. Hã? O povo do presidiário, não. Falar que o PC não tinha envolvimento com as empresas, não fala isso não. Presidiário, não. Deputado Molon está esperando para usar a palavra. Eu pediria a vocês silêncio. Quando um fala, o outro aguarda, para não usar um velho ditado popular. Por favor, deputado Molon. Obrigado, presidente. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não quis se referir a mim com a primeira palavra do ditado popular. E muito menos aos meus colegas com o resto do ditado. Presidente, o PSB orienta não ao encerramento de discussão porque nós entendemos que um projeto dessa gravidade deveria permitir que todos os inscritos pudessem se manifestar sobre ele. Se esse requerimento for aprovado, inúmeros parlamentares que desejariam ainda falar sobre os riscos desse retrocesso não vão poder se manifestar. Portanto, nós votaremos não ao encerramento de discussão. Nós queremos mais discussão sobre o projeto, nós queremos mais clareza, mais nitidez sobre os riscos que ele traz e por isso votaremos não. Agora, presidente, sendo aprovado esse requerimento, que nós vamos tentar rejeitar, nós temos a esperança de que a votação do projeto não ocorra hoje, para que nós possamos conhecer melhor... Ok. Para que nós possamos conhecer melhor o parecer do relator. Obrigado, presidente. PDT. Como vota o PDT? Como vota o Podemos? Como vota o PROS? Como vota o Solidariedade? Como vota o PCdoB? Presidente, eu espero que quem corte o tempo, dê o tempo, seja a mesa e não os colegas que estão na bancada, né? E me parece que, de fato, a mentira especializada... Eu tenho 1 minuto, não 30 segundos, né? Eu preferia que viesse 1 minuto para mim. Por favor. Obrigada. Parece que a mentira especializada faz parte mesmo da disputa simbólica, né? Faz parte. Colin Powell usou, Dallagnol usou, PowerPoint faz parte, como também o uso do argumento da ciência, para quem quer negar as notas científicas que aqui chegaram, né? As pessoas usam a ciência contra a ciência aqui. É algo fenomenal que eu vejo aqui acontecer. Eu sou de um partido político parlamentar eleita, que eu não sou de nenhuma ONG, eu não sou do Greenpeace, eu não sou de nenhuma entidade. Então, não vale esse tipo de argumentação. Então, na verdade, aqui nós estamos fazendo um debate que eu gostaria que fosse de alto nível, né? Mas, infelizmente, não é. As pessoas agridem, né? Então, a gente precisa se basear em algo concreto, nos dados de pesquisa, da ciência, para defender a população brasileira. E esse deveria ser o debate que não tem sido. Nós somos contra o encerramento da discussão. Não. Como vota o PSC? Como vota o PPS? Como vota o PSOL? O PSOL, por óbvio, por princípio, por tradição, quer o debate. Aliás, isso foi prometido aqui por todos. Houve, sim, o acordo para que todos os inscritos pudessem debater a matéria,
mas parece que a gente não dá muita bola para a sociedade que julgamos representar. O tema, no mínimo, é absolutamente complexo. Nós temos elementos, documentos, estudos, notas técnicas, afirmação da Organização das Nações Unidas, através de uma série de organismos muito respeitáveis dessa entidade internacional, às quais tivemos acesso, e os dedicados aqui estudaram e leram. Agora, a gente evitar o debate, encerrar a discussão, representa, sim, a tratorada em cima do... Como vota o Patriotas, PHS, PV, oposição. PRB. Antes do PRB, por favor. Senhor presidente, o PRB entende que esse projeto já teve tempo suficiente para ser discutido. Ele é de 2002, tem 16 anos que está tramitando nesta casa. Já atrasamos demais o Brasil, 16 anos, e achar que ainda precisa de mais tempo, então não há nem necessidade de ter mais a Câmara para discutir o projeto. Nós votamos pelo fim da discussão. A oposição, Bom Gás. Sim. Por que é importante debater mais? Esses dias os colegas deputados eles estavam aqui dizer, não, porque precisa ser fitossanitário, porque fitossanitário é a solução, porque fitossanitário para aqui, fitossanitário para lá. Aí nós fizemos o debate e os deputados voltaram atrás. Mudaram o relatório. Se os deputados estivessem tão convencidos, teriam mantido o fitossanitário, ou não? Por que não defendem hoje mais? Porque foram convencidos ou visto que é uma bobagem, que estava errado. Então, por que nós queremos debater mais? Nós queremos convencer vocês que colocar pesticida no lugar de agrotóxico fere a lei, está na Constituição, e que com isso vai se ampliar o uso de venenos, e o povo quer comida limpa, não quer ter patrocínio de rico pagando e podendo comer orgânico e o povo se lascando tendo que comer comida com veneno. Esse é o grande debate. Por isso, mais debate. Obrigado. Eu queria pedir que aí na terceira fileira desse um lugar para o deputado Peninha, que acabou de chegar. Peninha. Ela não está ligada. A minoria. A minoria vota para continuar o debate, para não encerrar agora, porque esse debate interessa a sociedade brasileira. Nós queremos uma agricultura forte, mas queremos diminuir a quantidade de veneno na agricultura. Nós queremos uma pecuária forte, mas não admitimos a adulteração da carne. Aqui se falou contra terras indígenas. Uma pessoa de sobrenome alemão. Ele tem que entender que os índios chegaram aqui antes e, portanto, todos, alemães, indígenas, vão conviver nessa terra. Alguém falou aqui em denegrir, como se ser negro fosse feio, ser negro é bonito. E é por isso que nós queremos fazer aqui uma atividade civilizatória e não atrasada junto àqueles que quiseram flexibilizar o combate ao trabalho escravo no Brasil. PSC, deputado Vitório Galli. PSL, desculpe. PSL. Na mesa dos brasileiros. Vamos acabar com esse negócio, vai votar sim. Em votação o requerimento, os deputados favoráveis ao encerramento da discussão permaneçam como se encontram. Os contrários mantenham como estão. Os favoráveis ao encerramento da discussão permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem. Então, aprovado o requerimento. Verificação conjunta concedida.
PCdoB em obstrução. entre Em obstrução. PCdoB em obstrução. PSB também. Obstrução. Abriu o painel? Vamos. Ok. Minoria obstrução. Não está funcionando, não. Vocês votam assim, para encerramento. Tudo bem, doutor Paulinho? A oposição está pedindo obstrução. Ela fica rindo. Bruno, fica ligado, que eu vou pedir o tempo de líder. Deu 15 já. Encerrada a votação. Não. Todo mundo que está aqui votou? É, não está, eu vi. Não aparece lá, né? Peço tempo de líder, preciso de som. Assim que acabar a votação, por favor. Os dois. Depois de encerrada a votação, eu passo o tempo de líder, 4 minutos. É isso? Alô, alô. Votei. Enquanto está em votação, Encerrada a votação. Então, bom, gás. Depois pode encerrar. Fome? Tá bem. Ok, encerrada a votação, vamos ao painel. 18 sim, 0 não, abstenção 0. Total 18 votos, obstrução 5. Aprovado o requerimento e a discussão está encerrada. Vamos passar à votação da matéria. Fica prejudicado o requerimento de igual teor dos deputados Covatti Filho e Adilton Sacchetti. Consulto o relator. Tá, então vou anunciar. Deputado Bongás votou obstrução. Já vou lhe dar, calma, calma. Paulo Teixeira votou obstrução. Molon?
Só um minutinho, deputado Molon. Presidente, eu queria só aproveitar e registrar, pedir a assessoria da Casa. Isso está se repetindo, não apenas nesse plenário, pedir para passar para a assessoria técnica que muitas vezes a gente tenta votar e aparece no painel aqui dizendo que o voto não foi computado porque o voto teria sido anterior à abertura da votação, o que não ocorreu. Isso é um problema técnico, não é só nessa comissão, está se repetindo. Acho que vale a pena reportar para evitar que aconteça isso de um parlamentar votar e não conseguir ter o voto registrado. Obrigado. Deputada Jandira. Tempo de líder, né? Pelo PCdoB. Então, presidente, em primeiro lugar, eu sempre gosto de repetir nas comissões que falar em saúde para mim é algo muito íntimo, porque eu sou médica e atuo na saúde pública há mais de 30 anos. Aliás, sou médica de hospital público por concurso no Ministério da Saúde. Então, essa temática é uma temática a qual eu tenho intimidade e é uma batalha permanente para nós, não só na defesa do SUS, mas na defesa da saúde do povo brasileiro. Além disso, eu milito no PCdoB há 37 anos e o PCdoB tem uma marca, principalmente nessa batalha política nacional hoje, de construir um projeto nacional de desenvolvimento. Então, a palavra desenvolvimento também nos é uma palavra muito próxima. E não é possível pensar em desenvolvimento sem pensar em produzir, sem pensar no desenvolvimento econômico, mas também pensar no desenvolvimento humano. Então, nós não temos nenhum problema com a palavra desenvolvimento. Só que, para nós, desenvolvimento está acoplado a uma outra palavra que parece que parte dessa comissão esquece, que é a palavra sustentável. Isso significa equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente, equilíbrio entre desenvolvimento, fauna e flora, equilíbrio entre desenvolvimento com a água, desenvolvimento com ar e desenvolvimento com a saúde. Neste caso deste projeto, e é importante relevar todas as notas de todas as entidades que aqui chegaram, entidades do terceiro setor, mas também as entidades técnico-científicas que chegaram a esta comissão e também as entidades do próprio governo federal, que não são entidades deste governo, mas são entidades do Estado brasileiro. E todas elas, sem exceção, se posicionaram contrárias ao conteúdo desse projeto, por uma ótica ou por outra. E nós pegamos uma série de dados, de pesquisas, de cientistas que aqui chegaram e que não é possível serem desprezadas pelos membros desta comissão. Sejam esses membros da comissão ligados à agropecuária, que, aliás, precisam reconhecer que a sociedade brasileira se alimenta com 70% de produção da agricultura familiar. Essa é a agricultura que produz os alimentos que alimentam o povo brasileiro. Não é o agronegócio, não é a grande agricultura. Essa grande agricultura exporta. E é necessário também olhar os dados científicos recentes e os dados que apontam que estão sendo contaminados pelos agrotóxicos, sim, o leite materno, a água das lagoas, a água dos rios, a urina das pessoas que lidam, e também os pulmões, e o sangue, os tecidos humanos, que vão contaminando seus descendentes. Então, não é possível desprezar aqui o impacto sobre a saúde humana. Então, neste relatório, nada nos convence, mesmo no novo substitutivo do relator, que as pessoas estão protegidas. Na verdade, o que se trata aqui é simplesmente da lucratividade de quem produz os agrotóxicos. E essa produtividade insana que não considera o desenvolvimento sustentável. Então, não é possível que a gente aqui esteja jogando veneno no prato, no corpo, no pulmão, na respiração das pessoas, com essa irresponsabilidade, uma lucratividade insana que despreza a vida, não só do planeta, mas das pessoas, em nome do quê? Do lucro de alguns que vendem para o Brasil, um Brasil que está sendo perdido, sem democracia, sem respeito, sem soberania, sem nenhuma altivez. Por isso nós somos contra esse projeto de lei, presidente. Agora, deputado Paulo Teixeira, por 9 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas e todos que acompanham esta sessão de votação desse PL chamado PL do veneno. O que ficou marcado nessa sessão foi que
durante o debate desta comissão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não participou do debate. Igualmente, o IBAMA não participou deste debate. E aqueles que defendem esse projeto falam na agricultura de exportação, mas não se apercebem que estão prejudicando a agricultura de exportação brasileira. Porque os países da OCDE têm cláusulas ambientais e cláusulas de saúde que acabam incidindo sobre a compra de produtos agrícolas. Ao flexibilizar a legislação de controle, nós estaremos levando a nossa agricultura a sofrer retaliações comerciais. Por razões de saúde e por razões ambientais. Esses que querem flexibilizar são os mesmos que dizem que nós atacamos a pecuária. Não. O Brasil tem uma grande virtude na produção pecuária, mas nós não admitimos a adulteração da carne. Nós temos que oferecer ao consumidor brasileiro e ao consumidor estrangeiro o melhor produto agrícola e o melhor produto da pecuária. E temos que também nos desafiar a industrializar esses produtos aqui no Brasil, agregando valor e exportando esses produtos com valor agregado. Essa flexibilização que se quer aqui é uma flexibilização que prejudica a saúde do consumidor, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Por quê? Porque, ao invés de avançarmos na legislação, proibindo produtos que já são proibidos fora do Brasil, proibi-los no Brasil, o que se quer aqui é a permanência desses produtos no Brasil, ao invés de proibi-los. O que nós gostaríamos, o que nós deveríamos fazer é melhorar a legislação para chegar no entendimento em que todos os produtos proibidos no estrangeiro sejam proibidos no Brasil. Aqui foi dito de experiências científicas de nanotecnologia na agricultura, que bom! Mas não esse projeto aqui, porque ele amplia a utilização de venenos que são perigosos para a saúde dos brasileiros. Falou-se aqui de produtos que possam provocar câncer, mutação genética, má formação fetal. Ora, esses que defendem são os mesmos que defendem o não respeito ao Código Florestal. São os mesmos que defendem a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. São os mesmos que defendem a flexibilização da fiscalização ao trabalho escravo. São os mesmos que defendem o trabalho sendo pago a menor do que o trabalho no salário mínimo. Querem lucro de qualquer jeito. Querem lucro sem pensar no povo, querem trabalho que nós já deveríamos ter extinto na sociedade brasileira. Portanto, senhoras e senhores, nós deveríamos estar aqui discutindo como utilizar na agricultura brasileira os fitossanitários. Nós deveríamos estar discutindo aqui como avançar cientificamente, mas esse projeto promove um atraso científico. Nós deveríamos estar aqui
e aqui cumprimento a Bela Gil, que para mim é uma pessoa que defende uma alimentação saudável na televisão brasileira, nós devíamos estar aqui pensando como oferecer na mesa do povo brasileiro um produto mais saudável, que todos aqui se alimentam. Talvez aqueles que defendem o projeto depois tenham mais recursos para comprar produtos orgânicos. E o povo que tem que ralar tem que comprar esses produtos com os venenos que eles defendem. Por isso, deputada Tereza Cristina, nós queremos fortalecer a agricultura brasileira, fortalecer a pecuária brasileira e não fragilizá-la como esse projeto faz. Um projeto que não tem o carimbo do IBAMA, o carimbo da Anvisa. O relator disse que passou pela Anvisa, mas não quis trazer a Anvisa aqui, não quis trazer o IBAMA. Teria que trazer o INCA, Instituto Nacional do Câncer, essas organizações que já têm trabalhos científicos e demonstram o que é bom e o que é ruim para a saúde do povo brasileiro. Mas não, o que eles querem é exatamente o contrário. Parece-me que atuam aqui essas grandes empresas vendedoras de agrotóxicos. Falou-se aqui na Um pouquinho, Paulo, só um minutinho. Gente, silêncio, o deputado está falando. Eu já pedi várias vezes, eu respeito aí a fala do deputado, por favor. Falou-se aqui na Cargill, na Singenta, na BASF, grandes multinacionais que vendem agrotóxicos, que vendem sementes transgênicas, que precisam de agrotóxicos. São grandes corporações que talvez estejam presentes nessa sessão, nesta tarde triste de hoje. Deputados, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, caso esse projeto seja votado no plenário. E vamos utilizar de todos os recursos para que ele não seja votado no plenário. Ele não será votado antes da eleição, mas todos os brasileiros poderão escolher os seus candidatos conforme determinados posicionamentos, entre eles em relação a esse projeto, para que ele não seja votado depois das eleições e na próxima legislatura. E é por isso que eu quero dizer, não ao atraso, não à barbárie, sim a um processo civilizatório que quer levar esse país ao mesmo patamar dos países mais desenvolvidos do mundo, e não a barbárie daqueles que querem lucro fácil e querem desproteger o povo brasileiro. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Antes de anunciar, só um minutinho, já tem antes o deputado Nilson Leitão, que pediu o tempo de líder. Depois eu passo ao senhor. Eu queria também cumprimentar a Bela Gil, muito obrigado pela presença nessa comissão, e quero cumprimentar um grande brasileiro que está aqui ao meu lado, que é o nosso Alisson Paulinelli, responsável pelas Embrapas e por toda a agricultura brasileira moderna, ao doutor Trapé também, um grande toxicologista que trabalhou 40 anos com agricultores, testando agricultores. Então, agora eu passo a palavra. Muito obrigado pela presença. Passa primeiro para o Chico? Então, eu vou passar primeiro para o deputado Chico Alencar para utilizar o seu tempo de líder. Deputado Chico, 3 minutos. A vida é feita de embates e as armas dos contendores já mostram seu intuito, seu caráter, a sua vontade última. Nós temos de um lado aqui a ampla maioria da sociedade, o cuidado ambiental, a ânsia de boa alimentação equilibrada, a Organização das Nações Unidas, através de 5 relatorias,
entre elas a de direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável, direito à alimentação, substâncias perigosas, direito à saúde física e mental, direito à água segura e saneamento. Essas relatorias da ONU foram as promotoras de uma nota que a ONU emitiu ontem e chegou ao presidente da Casa quanto a esse pacote do veneno. Nós temos órgãos estatais que já mencionamos aqui, entre eles Fiocruz, IBAMA, Anvisa, INCA, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério da Saúde e do Trabalho. Nós temos milhares e milhares de cidadãos e cidadãs signatários pedindo que a Câmara, chamada Casa do Povo, não vote essa matéria. Nós que não conseguimos nem nos ouvir, eu pediria aí, ó, vou parar. Vou parar. Repõe o tempo. Por favor, silêncio, senão vou ter que esvaziar o plenário. De outro lado, nós temos sintetizados nesse projeto, como um produtinho muito tóxico, interesses de grandes empresas que se preocupam mais com os seus lucros, como é da sua natureza, do que com a vida equilibrada, saudável da população. A Mitsui não está interessada nesse projeto? Tenho certeza que sim. A Syngenta, a BASF, a Nufarm, a Nortox, a Canda e outras mais. No Brasil, parece que desde 1500, quando havia um misto de interesse mercantil e de cruzadismo religioso, havia uma empresa a ser desenvolvida aqui. Aquela Cruz de Malta das Caravelas de Cabral também embutiam interesses comerciais, não só piedosos de cristianização. Agora, no século XXI, a gente vê uma realidade diferente. Enquanto o Papa Francisco fala do cuidado ambiental, e olha, quando esse projeto chegar lá na Câmara, a manifestação dele virá, alguns aqui querem a destruição. Passo agora o tempo de líder do deputado Nilson Leitão. Quantos minutos? 8 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, quero cumprimentar aqui nosso eterno ministro Alisson Paulinelli, um dos criadores da Embrapa, um dos homens mais respeitados no Brasil e no mundo em relação ao desenvolvimento da agricultura brasileira. E, é claro, nosso eterno ministro Alisson Paulinelli, que esse debate vai continuar sendo um debate ideológico. Mas aqui a casa, como diz o nosso respeitoso deputado Chico Alencar, é a casa do debate. Eu só quero acrescentar alguns pontos, não vou nem utilizar todo o meu tempo de líder, para podermos votar rapidamente. Mas esse debate do nós contra eles, que já é um debate antigo, né? Que geralmente alguns insistem em fazer, porque dividindo, quem sabe, cria currais eleitorais, e eu não concordo com esse discurso nunca, do nós contra eles. Somos um Brasil só. Eu não votaria nesse projeto se esse projeto tivesse uma obrigação de utilizar a defensiva agrícola. O agricultor brasileiro, ele usa se ele quiser. Ele usa se ele quiser produzir. Mas ele não tem outra alternativa. Ele não tem outro. Eu não votaria esse projeto se fosse um projeto que tivesse modificando a quantidade exacerbada do uso per capita, ou até mesmo coletivo. Mas eu me lembro bem que, alguns podem não se lembrar, mas que o PT e esse grupo de oposição governou o Brasil por muitos anos. Por muitos anos. Eu não vi ele fazer nenhuma matéria restritiva ao uso desse produto. Ao contrário, conviveram todos esses anos, usufruindo do PIB mostrado pelo agronegócio brasileiro, pelo bem que o agronegócio brasileiro fez ao país, e nunca vi nenhum deles apresentar qualquer projeto reduzindo o uso do defensivo agrícola em qualquer região. Eu nunca vi esse debate, ao contrário. Eu vi o ex-presidente Lula levar produtores brasileiros para plantar em Cuba. Eu vi o próprio
governo brasileiro incentivar a produção agrícola e incentivar o uso necessário. Qual brasileiro gostaria, qual família mais simples gostaria de passar veneno dentro de casa para matar a formiga que ataca o açúcar, que ataca o doce? Nenhuma, mas tem a necessidade de usá-la. Para matar barata, quem gostaria? Ninguém, mas é obrigado a usá-la. Assim como o agricultor brasileiro não consegue fornecer o mamão, a goiaba, a manga, o hortifruti como um todo, na prateleira do supermercado, se não combater a praga que o Brasil tem uma capacidade de produzir, porque tem sol o ano inteiro, dividido a cada 6 meses com chuva e com seca. Esse discurso que a gente escuta aqui reiterado é o contrário. Acusam de quem está defendendo o projeto de estar defendendo as grandes empresas, as mesmas que o governo anterior defendeu, até porque não trouxeram nenhuma nova, não trouxeram nenhum projeto de inovação e reduziu a pesquisa em quase 90% no governo do PT. Quase acabaram com a Embrapa. É bom se lembrar disso. Não fizeram nada, nada. Agora o Brasil está usando de forma exacerbada? Não, menos que o Japão. O Japão tem uma longevidade muito maior do que o do Brasil. Mas muito menos o Brasil usa. O nosso produtor não é bandido, gente. O nosso produtor é o que carrega o PIB brasileiro, que gera emprego, gera renda. Foi o setor que mais cresceu. E tem que se defender como pode, sem logística, sem estrada, sem estrutura, né, com bilhões de reais investidos fora do Brasil pelo governo do PT. Investiu em portos lá fora e não aqui. Mas o produtor se aguentou, se firmou, enfrentou os desgovernos que já houve. O que nós estamos fazendo aqui é apenas trazendo segurança jurídica para um projeto necessário que está há 30 anos na sua vigência. O Brasil é outro. O Brasil, 30 anos atrás, importava alimento. Hoje nós exportamos alimentos para o mundo todo. É engraçado os nossos parlamentares, cada um com a sua interpretação, reclamar da forma de produção. Os americanos não reclamam da forma de produção nossa, eles compram o nosso produto. Os europeus não reclamam da forma de produção, eles compram o nosso produto. Vocês deveriam se concentrar na forma que nós recepcionamos alguns produtos no Brasil de outros países, que não tem essa sim, tem um mínimo de vigilância. Aceitamos de qualquer jeito, mas nós temos a mania de punir a nós mesmos, de colocar faca no pescoço de quem produz nesse país, em detrimento daqueles que gostam de viver do benefício da produção daqueles que produzem, e o xingam. Aquele filho ingrato, que ganha tudo, se beneficia dele. O produtor não é obrigado a usar defensivo. Esse projeto não aumenta a quantidade de defensivo utilizado. Esse projeto não precariza, ele desburocratiza e precisa, porque muitos técnicos resolveram parar de pensar de forma técnica e querer pensar de forma ideológica, como outros técnicos são honestos ao seu conhecimento e atuam de forma honesta ao que ele conhece na área técnica. Então, minha querida presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse debate é ideológico. Como mais um, como é a questão fundiária, como é a questão indígena, tantos outros debates. Enquanto o Brasil padece, empobrece, por falta de legislação que desburocratiza, nós vamos continuar discutindo as eleições. E aqui, esse palco, a população brasileira que estiver assistindo, não se engane, não se engane. Os discursos aqui não é para melhorar o Brasil, modernizar uma lei de 30 anos atrás. A maioria, e não todos, lógico, eu confio aqui em alguns, mas alguns estão discursando para as eleições de 2018 e não para melhorar o Brasil. Obrigado, deputado Nilson Leitão. Vou passar agora, vou consultar o relator, deputado Luiz Nishimori, se deseja fazer uso da palavra para suas considerações finais. Deputado. Eu quero cumprimentar a senhora presidente, deputada Tereza Cristina, e também o nosso eterno ministro, Paulinelli, que colaborou muito na nossa agricultura, e as senhoras e os senhores parlamentares aqui presentes. Eu quero dizer que estamos propondo os melhores projetos no momento para a sociedade brasileira, essa questão
do nosso relato do defensivos agrícolas, agora é pesticidas. E ele atenderá nossos agricultores que realmente está precisando muito de novas moléculas, novos produtos que hoje está demorando 3 a 8 anos. E não podemos permitir mais isso. E também nosso relato ajudará muito pequenos agricultores familiares e outros, pequenas culturas que não têm registro. E, acima de tudo, nós pensamos mais na lei do segurança alimentar. Acho que é o que é mais importante. Portanto, presidente, eu acho que ficou muito bom esse relato. Eu não tenho como mudar. E eu continuo com esse relato e eu peço para fazer uma votação aqui na comissão, que eu acho que é muito importante isso. Okay? Muito obrigado, deputado Nishimori. Eu tenho alguns requerimentos aqui na mesa. Tem um requerimento de votação nominal, né, que prejudica o requerimento. Eu declaro prejudicado o requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento de votação apresentado pelo deputado Newton Tato, em virtude de já ter sido rejeitado o requerimento de votação nominal na reunião do dia 8/5/18, nos termos do artigo 186, inciso 2º. Precisa ler? Não, né? Só esse aqui agora. Encontra-se sobre a mesa requerimento de quebra de interstício de votação de iniciativa do deputado Newton Tato, que passo a ler. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 185, parágrafo 4º do Regimento Interno, a quebra do interstício regimental para se proceder ao pedido de verificação de votação do pedido de adiamento de votação por 5 sessões, de autoria do deputado Newton Tato. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Newton Tato, por 5 minutos. Presidente, estou retirando esse requerimento. Pedindo para retirar o requerimento. Isso agora não pode ter verificação, não tem uma hora. Então, encontra-se sobre a mesa um requerimento de adiamento de votação pelo prazo de 5 sessões, apresentado pelo deputado Newton Tato, que passo a ler. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 193, parágrafo 1º, combinado com o artigo 117-X do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o adiamento da votação do PL 6299 de 2002 pelo prazo de 5 sessões. Para encaminhar, deputado Newton Tato. Padre João. Deputado, para encaminhar, então, deputado Padre João. Presidente, como está claro o nosso encaminhamento, uma vez que é solicitação nossa, tem que dizer que é uma afronta à inteligência de qualquer brasileiro dizer que esse novo substitutivo é para garantir a segurança alimentar. É um absurdo. Deputado, só um minutinho. Começou a ordem do dia. Eu vou terminar a sua fala. O senhor quer continuar falando ou... Sessão. Eu vou suspender esta sessão até para ela começar depois das 10 horas da noite. Até a ordem do dia terminar. Até terminada a ordem do dia. Limite até as 22 horas. O limite até as 22 horas. Encerrada a sessão, muito obrigado. Encerrada, ela falou encerrada. Vamos para o almoço com defensivos agrícolas. Encerrada.